Amém. Nosso maravilhoso Deus e Pai que estás no céu, Senhor nosso, Pai de infinita misericórdia e santo amor, estamos aqui, Pai, nesse momento, prostrados diante da Tua presença, para agradecermos por mais um dia, Pai, de vida, de lutas, de bênçãos, de paz que o Senhor nos tem concedido. Queremos nos colocar aos Teus pés, colocando-nos, Senhor, ao Teu alcance, para que o Senhor venha operar em nós a boa e perfeita obra que o Senhor deseja realizar. Coloco em Tuas santas mãos a vida do irmão Adilândio, Pai, pedindo de uma maneira especial uma bênção sobre ele, a unção do Teu Santo Espírito, a fim de que a palavra que será ministrada, ela venha diretamente dos altos céus e fale aos nossos corações de maneira intensa, e que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um que aqui se encontra, ó Pai, e as ansiedades, os temores sejam deixados aos Teus pés, que o Senhor nos console, que o Senhor alivie as dores da alma e do corpo, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, e ouça, Pai, a súplica de cada um dos Teus filhinhos, é o que nós te rogamos, e já agradecemos no doce e excelso nome do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Pronto, é com você, irmão. Amém. Uma boa noite. Eu peço desculpas aí, a minha imagem está escura, mas é porque eu estou num quarto de hotel e a iluminação aqui não é propícia, né? A irmã, quando ela fez o convite, né, não teve como preparar muita coisa, até porque eu não estou na minha residência, não estou na nossa cidade, e a gente tem que fazer com o que nós temos, né? Deus nos abençoe nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um segundinho e fizesse né, a oração, orasse por você, para que esse momento seja propício e que o teu coração e a tua mente sejam abertos pelo Espírito Santo, e orasse também por mim, para que tudo aquilo que vier aí que nós preparamos para esse momento seja fruto do coração de Deus. Então, alguns segundinhos eu queria que você fechasse os olhos e fizesse essa rápida oração. Deus amado, iniciamos aqui mais um momento, Senhor, de louvor e de agradecimento através da Tua palavra. E nos colocamos aqui, Senhor, de mente e coração aberto, ávidos para conhecer a Tua vontade. Vem também, Senhor, nos proporcionar de forma poderosa a unção do Teu Santo Espírito, para que essa noite ela seja, Senhor, perfeita aos Teus olhos, e que muito mais do que ouvir uma pregação, possamos sentir e vivê-la até a eternidade. Nos direciona, liberta-nos de quem nós somos. Faz, Deus amado, segundo a Tua vontade. Pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, por Teu Santo Espírito. Amém. Bom, então vamos aqui abrir o nosso slide para a gente poder tirar aqui o som. Pronto, ativar a apresentação. Aqui, agora vai dar certo. Só que eu vou precisar de uma Bíblia, para mim não estar folheando aqui, para ser mais rápido. Eu vou abrir uma aqui. Prontinho. Tá tudo pronto, graças a Deus. Então, vamos lá. Apresentação. Ok, então vamos começar. Esse texto, eu achei ele muito forte, eu não sei de quem é,
E ele, para mim, foi uma inspiração, justamente porque ele se baseia no que eu faço hoje, no meu trabalho, que é justamente encontrar propósitos para a vida das pessoas, tanto como profissional, como evangelista. E é impossível nós nos dedicarmos às coisas se não tivermos a nossa visão e o nosso olhar em um determinado resultado. E antes de iniciarmos os nossos primeiros textos, eu queria abrir aqui um leque, né, de condições e entendimento para a gente buscar entender como é que a fé se processa e o que é realmente essa fé que a gente tanto fala que ela existe, que ela é forte, que ela é isso, que é aquilo. Então é importante demais que a gente entenda o que nos move e o que move o coração de Deus, né? E fé é justamente essa palavra. Então, crer aqui, você pode colocar o termo também como fé. Então, acreditar com um sentimento mental, né? Não com um sentimento mental, mas como um propósito que define o caminho. Olha que coisa interessante, que coisa importante. O apóstolo Paulo fala que pela renovação da nossa mente, lá em Romanos 12, nós poderíamos enxergar quão boa e quão maravilhosa é a vontade de Deus para conosco. Quando ele fala que, né, não crer como um sentimento mental, é justamente o que nós fazemos muito em relação ao próprio Evangelho. O que nós fazemos? Nós ouvimos centenas de sermões, nós lemos, tem pessoa que leu a Bíblia 3, 4, 5 vezes, já lemos vários livros de Espírito de Profecia, vários livros de outros autores cristãos, já fizemos semana de oração, momentos de oração, quarto de poder, e é tanta coisa, e de repente a gente para e olha para nós mesmos e nos encontramos desprovidos dessa fé. E parece muito estranho, porque as habilidades, quando elas são treinadas, elas acabam se condicionando. E como andar de bicicleta, nadar, a leitura, a escrita, na profissão, o trabalho que você estudou numa faculdade ou treinou de alguma maneira. Então, aquilo se apropria de uma forma que você lida com muita tranquilidade e com muita habilidade. Aí agora você para e diz, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu estou na igreja há não sei quanto tempo e eu me encontro sem fé. Será que a vida toda nós não utilizamos muito mais um propósito mental e emocional do que uma razão lógica e palpável? Será que a vida toda Deus foi o que disseram para nós e não o que nós buscamos descobrir? Porque o meu encontro com Deus não se deu na igreja, foi justamente quando eu saí da igreja. E não se deu quando eu entrei numa outra igreja, que é a igreja que eu congrego hoje. Porque, na realidade, as religiões elas têm uma parte muito importante na nossa educação de cristãos. Mas, como nas escolas, as pessoas entram e muitas delas saem do jeito que entraram. Quem sai bom de uma escola? Os que se dedicam. Os que tiram tempo para, além do convencional, buscar, além do que lhe é dito, sabe, navegar com profundidade, buscar algo que não se encontra nos grupos de pessoas, não se encontra nos sermões, mas se encontra nessa comunhão individual, nessas conversas que a gente tem que ter com Deus, praticamente todos os dias, eu diria, todos os dias. Por quê?
Porque não é apenas como um sentimento, mas como um propósito. E esse propósito define o caminho. Eu conversava com uma jovem hoje, eu falava sobre os nossos aprendentes, né, os alunos nas nossas salas de aula. Eu lembro que a gente comentava com eles e dizia, pessoal, final do ano vocês vão ver, vocês vão se arrepender de não estarem fazendo as coisas direito, de não estarem buscando as informações, de não estarem estudando com profundidade. E a gente até via um sorriso ali, outro acolá, e parecia que não fazia muita diferença. Mas quando chegava o final do ano, que as notas não seriam propícias a uma aprovação, tomava de conta neles um desespero que não tinha tamanho. Mas qual era o grande problema? Havia um consentimento mental, mas não havia um propósito. O propósito de não ser reprovado. O propósito de aprender para aplicar para a vida. E a pergunta que eu deixo para você é, será que a religião que nós estamos praticando hoje não seria a mesma religião que muitos de nós praticamos na escola, em relação à nossa educação, onde a gente brincava, negligenciava, alguns pulavam o muro, outros colavam, outros isso, outros aquilo. E quando nós nos deparamos com a vida que cobra o conhecimento, nós entramos em desespero. E agora vem na minha cabeça uma imagem. Se o nosso consentimento mental não estabeleceu um propósito e não definiu o caminho, que é a verdade e a vida, como eu vou me deparar com Deus com as notas que eu tenho tirado ultimamente? Porque Deus não vai reprovar ninguém. Deus não vai condenar ninguém. A condenação ela é um propósito, é uma condição natural diante de uma lei que foi estabelecida. E Deus estabeleceu uma lei que diz para mim que eu tenho algo a fazer além de confiar em Cristo. E aí, por favor, não se assusta, né? A confiança em Cristo é essencial. Mas existem pessoas que depositam essa confiança de uma maneira totalmente torpa. E agora vive a sua vida do seu jeito e diz, eu confio em Cristo, eu acredito. E acreditar nesse sentido e nada é a mesma coisa. E é por isso que a gente tem que ir lá em Apocalipse 14, 12 e lembrar que a santidade está ligada ao testemunho de Jesus e aos mandamentos de Deus. Por que Deus estabelece os mandamentos? Porque ele sabe da falha de caráter natural que o ser humano tem. E nós precisamos de uma listinha de coisas para que a gente faça as coisas acontecerem. Isso não é difícil na escola, não é diferente na escola, não é diferente no trabalho, na própria família. Se não for estabelecido regras, a gente se perde. E Deus, sabendo que nós somos, porque Ele nos criou, Ele estabeleceu essas regras. Porque elas vão ser as placas para que a gente ande no caminho que é Cristo. Se o caminho é Cristo, os mandamentos são suas placas, qual é o propósito de seguirmos as placas e andar nesse caminho? É sobre isso que a gente precisa falar agora. Qual é o teu propósito de vida? O que você definiu para você durante esse período miserável aqui na Terra, até um dia em que tudo vai parar e você vai se deparar com o fim ou com o começo. E tudo isso está aqui muito claro nessa frase. Muito claro mesmo. Né? Quais são os teus sentimentos em relação ao céu que te impedem de perceber que a fé não é um sentimento, mas é uma convicção que não está ligada ao que você sente ou deixa de sentir, mas o que você entendeu do que a Bíblia te ensina. Por muito tempo a gente está naquela de esperar a volta de Cristo. Isso da pior forma possível.
Porque esperar alguém é preparar e preparar-se para a sua chegada. Uma dona de casa, quando sabe que alguém vem, ela não deixa a casa de qualquer jeito. Como às vezes durante a semana, por algum fator, ela até deixa. Ela não deixa os pratos sujos. Ela não deixa a calçada. Ela limpa, ela organiza, ela pula, ela deixa tudo muito bem organizado. Porque vai chegar alguém. Então, esse tem que ser o propósito de quem espera a volta de Cristo. O propósito é preparar-se, estar continuamente preparado. E aí, vai embora essa ideia de apenas um consentimento mental. Tipo, eu creio. Ah, eu creio. Deus é minha vida. Quando você olha o tempo que nós dedicamos àquele que nós falamos que é a nossa vida, é insignificante diante de tudo aquilo que nós nos dedicamos. Então, nós não crescemos em direção ao céu. Nós crescemos em várias outras direções. Por quê? Porque não temos ainda o céu como propósito. E isso muda absolutamente tudo. Conheço muitas pessoas, tenho muitos amigos, que eles olharam para um objetivo e foram até lá e deu certo. Muitos deles parecia impossível, mas eles conseguiram. Eles chegaram até esse objetivo. E a pergunta que eu quero que você faça agora no teu coração é: definimos realmente o céu como nosso objetivo, como nosso propósito? E para chegarmos até ele, Jesus como o meu caminho e os seus mandamentos como aquilo que me mantém no caminho, porque é isso que Apocalipse 14 diz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E agora separe e diz testemunho de Jesus como? Simples. Ali, em tudo que Jesus viveu, ele mostra exatamente o que fazer, como fazer. E é por isso que existe o termo cristianismo, que é aquele que vive segundo o modelo de Cristo. E é por isso que tem discipulado, aquele que anda atrás, seguindo, vivendo e aprendendo com aquele do qual você chama de mestre. Quando retiramos apenas esse consentimento mental para tudo na nossa vida, para tudo, estabelecemos um objetivo, um alvo, as coisas mudam integralmente. Outro fator que eu quero que vocês escutem, que é uma história bem legal, não lembro o nome dela agora, mas é uma jovem senhora que foi, inclusive, repórter que foi da Record, foi da Manchete, que ela disse que aos 6 anos de idade, ouvindo uma amiguinha que tinha boas condições financeiras, né, de chegar na escola, chegar para um grupinho de amigas e dizer: meu pai está fazendo uma poupança para me comprar um carro aos 18 anos de idade. E ela, quando chegou em casa, muito criança, correu para o pai e disse: pai, o senhor fez uma poupança para me comprar um carro aos 18 anos de idade? Dá para imaginar aí, quase 35, 40 anos atrás, essa visão de poupança, né? As pessoas não sabiam, esse tempo, não tinham noção nem de que era um banco, praticamente. Era tudo muito mais complexo, nem toda cidade tinha banco, era bem diferente. Então, a visão de poupança não era nada muito comum. Então, quando o pai dela disse que não, ele nem conta tinha e aquela coisa toda, mas ela disse: eu vou fazer a minha poupança. E aí ela disse que recebia todo dia, na época não era real, mas ela usa essa expressão, R$ 2, que era para comprar o lanche. E ela começou a juntar. E quando ela dizia para as pessoas, para os tios, para os amigos, e começou a juntar dinheiro. E é impressionante, né? Que na realidade, aos 18 anos, ela já tinha. Só que outro detalhe, quando ela entendeu
que nesse trajeto até chegar ao grande objetivo da vida dela, que era o carro, ela precisava de fazer algumas coisas. Então, quando ela soube que se estudasse mais, ela ganharia mais dinheiro. Então, tudo mudou na vida dela quando ela estabeleceu o que ela queria. E uma coisa legal que ela diz é que se ela tivesse continuado merendando, que ela deixou de merendar, viu? Ela estaria mais gorda, teria outros problemas de saúde, porque ela comia era fritura lá, coxinha, aquelas coisas. Então, quando você estabelece um propósito, naturalmente, tudo contribui para você atingir esse objetivo. E com relação a Deus também não é nada diferente. Deixa eu reduzir aqui para não ver. Pronto. E agora, se quiserem abrir as suas Bíblias, eu aconselho que abram mais, se quiser seguir aqui comigo. Provérbios 4, 20 e 23. Está cobrindo aqui, eu não estou conseguindo ver. Dianese, por favor, você está vendo o texto integral? Lê o primeiro verso para mim, por favor. Ok. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Olha que legal. Deus não só fala das palavras, ele fala também das razões. E você que já leu esse texto várias vezes, talvez não tenha percebido a diferença entre palavras e razões. Imagina o seguinte: Deus diz uma coisa, eu escuto o que Deus diz, eu tenho as minhas razões e não entendo as razões de Deus. Nesse momento vai ter um conflito. E aí eu volto, né, no tempo aí e gosto muito do contexto, né, de Abraão, quando leva Isaac para ser sacrificado. Curvar-se para ouvir as palavras e entender as razões. Abraão não tinha nenhuma razão para fazer o que Deus havia pedido, mas ele sabia que Deus tinha alguma razão para pedir o que ele pediu. Isso transforma Abraão no pai da fé. As palavras de Deus, se não houvesse realmente uma ligação muito poderosa entre Abraão e Deus, naturalmente Abraão dizia, olha, você não é Deus. Porque o meu Deus jamais iria tirar a vida, principalmente de uma criança. Mas o que faz Abraão não duvidar da voz que havia escutado? Justamente o que está faltando na gente. Relacionamento. E quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, quando vem a ansiedade, tudo isso que a gente sente pelas pressões do mundo, por não estarmos inclinando os nossos ouvidos às palavras de Deus e não estarmos nos dobrando diante das razões que Deus tem, que nós não entendemos, naturalmente as coisas não estarão equilibradas para a nossa caminhada. Então, duas coisas importantíssimas aqui. As palavras de Deus e depois as suas razões. Eu gosto muito desse termo, né? Que Deus anda de helicóptero, enquanto nós andamos de carro. Deus enxerga toda a estrada, enquanto nós enxergamos somente o que está ali na nossa frente. Então, meus amados, a partir de hoje, ao ler esse provérbio, separem essas duas coisas. Primeiro, o que Deus diz. E depois, quais seriam as tuas razões, Senhor? Aceita. Aceita, porque Deus não falha, Deus não erra, e na sua perfeição, o que você estiver vivendo, mediante as tuas razões e as tuas convicções, com certeza, na nossa mente eu não mereço, eu não preciso, e vai ter todos os nãos necessários. Mas se a gente entender o que esse texto diz, aí entra aquela célebre frase, né? Seja feita a tua vontade. E a gente vai ter que viver, não entendendo as razões,
Mas sabendo que, apesar de não entendermos absolutamente parecer algo absurdo, fora do que a gente possa imaginar ou sonhar, mas Deus sabe. As razões dele são as melhores e ninguém conseguiria falar o contrário. E aí, quando nós descobrirmos e percebermos isso, porque muitas dessas coisas que aconteceram, a gente olha e diz, Senhor, obrigado. Eu estava muito confuso. Eu não estava entendendo nada, mas agora eu sei, Senhor. Quem fez isso? Jó. 10 filhos, esposa, amigos, a saúde, tudo, tudo. E depois ele diz, Senhor, puxa, por que eu não entendi isso no começo? Agora sim, eu te conhecia só de ouvir falar. Né? Hoje eu te vejo face a face. Essas são as razões. E graças a Deus nós não perdemos 10 filhos, não temos uma doença incurável. Quem tiver pode também se apropriar disso. Né? As razões de Deus. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Amados, eu já fiquei na porta, né, de centenas e centenas e centenas de sermões que Deus me abençoou para pregar, acho que no primeiro mês. Eu me batizei, acho que no mesmo mês, ou no mês seguinte, eu já estava no púlpito pregando, né? Deus foi muito bom comigo. E em muitos dos sermões, em muitos, eu olhava para todas aquelas pessoas, analisava tudo que Deus havia me pedido para falar, e veio uma angústia no nosso coração. Lá fora, se nós perguntarmos qual foi o ponto mais interessante do sermão, qual foi aquilo que você guardou no seu coração, o que foi que você anotou, o que foi que você marcou na sua Bíblia, o que você agendou para você estudar sobre o que você ouviu. Para cada 100 pessoas, se tivermos 2, é muito. Sabe o que isso implica, meus amados? É que nós estamos indo para a igreja, ou abrindo nossas Bíblias, como nós fazíamos no ensino médio, apressados, sem interesse, desapropriados das razões pelos quais os nossos professores nos ensinavam. E aí, quando nós saímos da escola, o caderno era dobrado, chegando em casa, ele era colocado numa gaveta, e aí a gente ia continuar as nossas vidas até a próxima aula. E quando chegávamos que o professor dizia, pessoal, revisão, não era uma revisão, a gente ia aprender, tentar aprender de novo, porque nada que foi ensinado nós vivemos. Nada que foi ensinado nós praticamos, sabe, ensaiamos, treinamos, pensamos, sabe, refletimos. E é aqui nessa frase que entra. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Ou seja, se o que você está ouvindo agora não estiver fazendo parte de quem você é, e ao terminar aqui você anotar tudo aquilo que chamou tua atenção e você está ali continuamente meditando, estudando e pedindo o auxílio do Espírito Santo, para que ao ouvir a voz de Deus, mesmo que você não entenda as suas razões, você continue. Né? É aqui onde a angústia vinha ao olhar para as pessoas e saber que poucas horas depois, nada do que foi dito estava no seu coração. E você pode até fazer um teste agora. Qual foi o último sermão que você ouviu? Qual era o tema? O que esse sermão ensinou para você? O que você levou de prática da tua vida? Porque cada culto que você assiste tem lições para a sua vida prática, para o dia a dia da sua vida. Se você não tem aplicado, nós temos um problema. Nós temos um sentimento mental sobre quem é Deus. E é por isso que continuamente nós estamos dizendo, estou sem fé, eu não sinto Deus, sabe, usando aquela condição emocional para Deus estar presente.
E no sermão anterior, pregado para, não sei se foi Zé Walter, em Fortaleza, eu falei justamente disso. As pessoas estão buscando uma sensação, um sentimento, uma presença. E isso não existe. Quando você sente a presença de Deus, é puramente biológica. Ah, Edlane, não, Deus não se faz presente por uma sensação, por um sentimento. Deus se faz presente porque você está respirando. Quando você respira, é Deus. Quando você toma água, é Deus. Quando você sente calor, quando você olha, tudo isso é Deus fazendo para você. E você ainda quer dizer que não sente a presença de Deus? Cada célula do teu corpo representa a construção de Deus. E aí agora a gente quer sentir. E quando não sente, fica aperreado, fica... Sabe? Tem que acabar com isso. Deus nunca afastou-se de ninguém nesse planeta. Nós estamos nos afastando dele. Mas a Bíblia é muito clara quando ele diz: minha mão nunca será recolhida, estará sempre estendida. Ou seja, Deus sempre está a um passo de todos nós. O nosso distanciamento de Deus é apenas aqui dentro. Mas Deus não pode se afastar de nós, porque se ele se afastar, morre todo mundo. Para-se de respirar, o sol não gira, sabe, não aquece, o planeta não gira, os elementos não... Deus faz tudo acontecer e mantém tudo funcionando. Então vamos parar com essa história de não estou sentindo a presença de Deus. Você não precisa de nenhum sentimento. Você precisa ouvir as suas palavras e entender as suas razões. Ou seja, tudo o que Deus quer é te salvar. Então inclina os teus ouvidos, escuta as suas palavras e viva a sua vontade. Né? Não se aparte daquilo que ele tem ensinado. Guarda no íntimo do teu coração. Porque quando você guarda no íntimo do teu coração, aquilo aflora todas as vezes que você precisa. Sabe aquela coisa que você memorizou e num estalo de dedo você tem aquilo? Sabe, você visualiza? Então, precisamos, com muita necessidade, com muita reflexão, entender exatamente o que fazer toda vez que ouvimos Deus falar conosco. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. São vida e saúde. Notem que aqui não é só uma condição para a eternidade. Quem escuta o que Deus diz vai proteger o seu corpo, vai melhorar a sua vida, através da alimentação, através de uma vida saudável, através da comunhão com os irmãos, através do perdão para com os outros, através do perdão para consigo mesmo, que é algo muito complexo para muitas pessoas. Então, quando você escuta o que Deus diz, a tua vida se torna melhor, a tua saúde se torna melhor, o teu corpo, porque Deus nos ensina a melhor forma de se viver. Quem eu consultaria para consertar um produto, senão quem sabe? E quem mais sabe consertar um determinado produto? Quem o construiu. Então, por que nós não seguimos o que Deus ensina? Para que nós tivéssemos hoje saúde, saúde em abundância, vida e vida em abundância. Então, se ouvirmos as palavras de Deus, até o nosso corpo será sarado e curado. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Esse texto é de uma profundidade, esse verso, na realidade. O texto todo é fabuloso, mas esse verso tem uma coisa que pode mudar as condições na vida de qualquer ser humano quando você entender com profundidade o que Deus diz através dele. Escuta com atenção. Sobre tudo, olha que interessante, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que Deus quer dizer com isso? Para começar, onde a Bíblia fala de coração, ela fala das emoções. Hoje eu sei que todo mundo sabe que é o boom,
né, das lives, dos treinamentos, dos cursos. Inteligência emocional. E Deus já fala aí disso há séculos. Hoje o homem está explorando, mas Deus já dizia aqui, né? Cuidado com as tuas emoções, preserva-as, guarda-as, não as utilize de forma desordenada, porque delas procedem as fontes da vida. Você sabe quantas e quantas pessoas cometeram crimes, suicídios, mentiras, roubos, etc, etc, porque não souberam guardar as suas emoções, porque não controlaram os seus ímpetos, porque se lançaram do jeito que sentiram e abusaram dos seus sentimentos e não frearam mediante a vontade de Deus, mas viveram segundo as suas emoções, as suas sensações, tipo, mas eu não sinto a presença de Deus. Então, se eu não sinto a presença de Deus, qual é o meu sentimento? Eu sinto vontade disso, eu sinto vontade de aquilo. E você tem um monte de vontade que você realmente sente. E esses sentimentos vão te levar a ser quem você deseja ser, e não quem Deus quer que você seja. Você vai seguir as suas razões e suas inclinações, e não as razões e as inclinações de Deus. E aí onde entra toda ação, todo movimento, toda atitude precisa ser resguardada dos processos emocionais. Milhares de igrejas estão lotadas porque elas lidam justamente com isso. Elas lidam com as emoções. As pessoas vão lá e dizem, eu senti a presença de Deus, eu senti uma coisa, eu senti, eu senti, eu senti. Que raio de sentimento é esse? Que faz a gente ouvir a palavra de Deus de uma forma tão torpa. Que sentimento é esse que faz com que você não entenda a lógica real do que Deus quer para cada um de nós? E que direção a gente precisa caminhar? Eu fico assim, quando eu vejo ali aquela multidão que grita, que rola, que pula. Respeito a condição, mas onde entra um culto racional quando essas pessoas estão vivendo apenas o coração, não estão vivendo a razão? Culto racional, Romanos, primeiro verso do capítulo 12. Deus nos pede um culto racional. Justamente o que esse texto fala. Tudo que você deve guardar deve ser as suas emoções. Guarda elas. Não as utiliza porque elas são traidoras. Quando você acorda do que você viveu por emoção, você não tem noção do tamanho do baque, da queda. É o alcoólatra, que enche a cara, passa por humilhação, cai, só. E aí, quando ele acorda, quando ele sai daquilo que parecia ser algo bom, é terrível, é angustiante, é humilhante. Por quê? Porque ele se deixou envolver pelas suas emoções. E a bebida alcoólica é especialista nisso. Ela aflora o pior que tem em cada ser humano. E se você quiser ver o que é pior de cada ser humano, bota para ele encher a cara. Quando ele enche a cara, fica agressivo, violento, ou fica retraído, chorão, bruto, enjoado, sabe assim? Aflora de verdade. Né? Quem já conviveu com pessoas que bebem sabe muito bem disso. Que eles deixam de ser o pai amoroso e viram um pai violento, deixam de ser o marido amoroso. Por quê? Porque ali o seu coração não tem freio. E esse texto já nos previne sobre isso. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O que João 5:24 está dizendo, gente? É que se realmente nós entendemos esse texto, os textos anteriores, nós não temos por que estar agora preocupados com essa vida. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que estudar, tem que produzir mais, tem que melhorar o nosso... Mas não pode haver preocupação, não pode ter medo, não encaixa na condição de saber quem é Deus
e vivermos submissos à condição do mundo, ou preocupados com as possibilidades. Mas não ouvimos quando Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, cada dia terá o seu próprio mal. Aceite a Cristo hoje, viva intensamente e o que vier, virá. E com Ele, a gente não tem medo. Quem tem amor não tem medo. A mesma coisa, João fala isso lá no seu segundo livro, né? Então, se você crê em Cristo, naquele que o enviou, não terá condenação para você. E já passou, ou seja, você já tem que se sentir com a vida eterna. E acabar com essa conversa, não sei, a eternidade, dificuldade para ser salvo, é tão difícil. Gente, não é. O texto é muito claro, acreditar. E essa crença não é aquela que eu falei no início, que a maioria de nós temos. Que vamos para a igreja toda semana, várias vezes por semana, e estamos agarrados à Bíblia, e aí na primeira topada Deus me abandonou, né? Onde é que está Deus? O que foi que eu fiz? Sabe, fica criando um monte de coisa. Mas, na realidade, o texto aqui já estabelece o critério. Essa crença nos deixa leve, sabe? Reduz o fardo, e nos faz caminhar com muito mais equilíbrio, né? E a vida, ela não mais tem esse peso todo sobre nós, porque nós entendemos que ela é passageira e que logo, logo, tudo vai estar muito certo, tudo vai estar muito perfeito, porque Jesus está voltando. Tem sido, pois, justificado pela fé, né? Temos paz com Deus. Por isso, Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gente, olha, nós já fomos justificados. Jesus Cristo, ao morrer, nos deu toda a condição, toda a possibilidade de sermos eternos com Ele. Firmes. Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, o que é glória, gente? Glória é algo assim inimaginável. Sabe, é algo assim panteótico, é algo que nos deixa eufóricos, felizes. Mas em um mundo como esse, você ser feliz, Cristo que diz: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. Então, entendendo essa justificação, sabendo que a palavra e as razões de Deus são outras e não são como as suas, a gente olha para o mundo e vê que não é nosso, que não nos pertence, né? Que nós pertencemos a Jesus Cristo. E esse pertencimento nos faz sentir essa glória. E essa glória nos traz essa paz que o mundo não nos dá. Bom, nós vamos concluir agora e eu queria só colocar alguns pontinhos rápidos para a gente fechar esse momento. Deixa eu olhar agora. Estamos dentro do prazo. Nós fizemos uma sequência para entendermos como Deus quer que nós venhamos a viver. E os textos, eles são bem claros. Eu creio que nenhum dos textos que eu li, e eu fiz questão de ser verso por verso, até para que não fique as entrelinhas e que cada palavra ali fique claro na nossa mente e no nosso coração. E aí eu queria só fazer uma rápida revisão contigo. Primeiro ponto, precisamos ouvir, precisamos degustar a palavra de Deus. Isso com o Espírito Santo, porque tem um monte de gente aí entendendo do jeito que quer, porque não busca no Espírito Santo a inspiração para ler o que Deus escreveu, né, através de seus profetas. Então, entendendo a palavra, muitas vezes nos vem uma incompreensão. E aí, não justifique pelas suas razões. Entenda que Deus tem uma razão. E quando você entende que Deus tem uma razão, a sua não vai servir para absolutamente nada. Então,
deixe bem claro para você mesmo que, independente do que está acontecendo, se Deus reina na sua vida, não tem por que você estar preocupado. Os resultados serão perfeitos. O nosso sofrimento, as nossas dificuldades, os medos, tudo isso não está acontecendo. Mas muda tudo, gente. Muda tudo. Porque agora nós sabemos que andamos com o Salvador. Andamos com alguém que é o mais poderoso de todo o universo. E que Ele pode até permitir o nosso sofrimento e a nossa dor. Mas Ele não vai permitir que nós venhamos a nos perder. Porque nele estamos. E Ele está em nós. Né? E Ele diz, eu estarei contigo até o final dos tempos. Ou seja, nós temos uma promessa de alguém que não falha, que não mente. Então, o que te deixa apreensivo? O que te dá medo? Não é o que te enfraquece a tua fé. Esquece esse sentimento. Não é o que você sente, é o que você sabe. E vai. Deus tem propósito para todo mundo. Inclusive para aquele que ainda não se arrependeu. Inclusive para aquele que vive blasfemando, inclusive aquele que vive falando mal de Deus. Então, se nós estamos aqui, nós estamos a alguns degraus, mas precisamos sair do culto com um propósito. Nós precisamos sair daqui com um propósito. E a pergunta é, o que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? Qual vai ser o caminho que você vai caminhar? Que tipo de sensação, de sentimento você vai buscar diante de Deus? Isso precisa ser uma máxima na sua mente e no seu coração. Porque assim como você se dedica à tua escola para ter um objetivo profissional, nós precisamos nos dedicar à escola de Deus para termos um objetivo para a eternidade. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos, mediante a vontade que eu, no momento em que preparava esse momento, né, queria e quero muito que aconteça com vocês o que está acontecendo comigo. Porque quando a gente, para mim, quando eu monto um sermão, eu não monto para vocês, eu monto para nós. E Deus me surpreende muito, porque cada planejamento que eu faço nunca é como eu faço. Né? Eu planejo, leio, reflito, faço isso, faço aquilo, mas na hora que a gente vai falar, sabe, Deus muda tudo. E aí, que seja feita a sua vontade. E Dianese, é com você. Oi, Dianese, está me Né? ouvindo? Muito. Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou sim. Agora, antes não estava. Não, agora, uns minutinhos antes não, mas agora já estou. Tá. Eu gostaria de agradecer a você, meu irmão, por se permitir usar pelo Espírito Santo e por estar sempre Amém. disponível para a obra de Deus. Amém. Dizer que Deus possa usá-lo cada dia mais, conforme o seu propósito, e possa abençoar a você e sua família maravilhosa, querida, muito querida por nós todos. E assim, só agradecer mesmo. Que Deus te abençoe e te use. E nesse momento eu gostaria que você finalizasse com uma oração, tá bom? Amém. Posso sim. Vamos orar. Deus amado, concluímos aqui, Senhor, um momento onde nossos sentimentos aconteceram, porque é natural que venhamos a sentir. Mas a tua presença não está ligada ao que sentimos, Senhor, porque tu és presente em tudo, porque és o Criador, o Redentor, aquele que jamais se afastou daqueles que, mesmo o traindo, mesmo sem aceitar a tua presença, mas por amor tu tens a mão estendida. Eu te louvo por isso e te agradeço, porque por muitas vezes também, Senhor, eu falhei contigo. Mas meu coração se alegra em saber que esse Deus de amor nunca, nunca se permitiu distanciar-se. E todas as vezes que caímos, Ele está de mão estendida para nos erguer.
Peço humildemente que venha, Senhor, cuidar de cada pessoa presente, de todas as pessoas que aqui que ouviram a Tua palavra, e de uma forma tão especial daqueles que não estavam presentes, mas que podem ouvir depois, porque vai ficar, Senhor, registrada. Eu quero, Senhor, ouvir novamente a Tua voz. Obrigada por usar esse servo, obrigada por usar essa serva Tua que convidou e que tem feito diferença no Evangelho, através da saúde com seu esposo, no nosso irmão Baracho. Que Deus cresça cada dia mais nos seus corações e os torne cada vez mais fortes para o combate que eu sei que todos os dias se apresenta em suas vidas. Que nos dê a oportunidade de levar a Tua palavra e que nos liberte, Senhor, principalmente de quem nós somos. Faz segundo a Tua vontade. Pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, por Teu Santo Espírito. Amém. Boa noite, irmão. E a graça Tudo de bom. Deus de abençoe. Jesus